Olha só, Lula e Ciro unidos contra Jair Bolsonaro. Pelo menos é o que garante reportagem exclusiva do jornal O Globo, que foi publicada hoje. De acordo com o jornal, Lula teria se encontrado com Ciro Gomes no mês passado para discutir uma oposição conjunta contra o governo Bolsonaro. Essa reunião teria durado uma tarde inteira. Nenhuma das partes confirma esse encontro, mas a reunião está no topo dos assuntos mais comentados do Twitter hoje. A gente fica conferindo. O STF suspende decisão do CONAMA, que acabava com a proteção de manguezais. A suspensão, que foi determinada pela ministra Rosa Weber, vale até que o plenário do Supremo avalie as decisões tomadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente numa reunião no mês de setembro. Presidido por Ricardo Salles, o CONAMA derrubou nessa reunião várias resoluções que protegiam o meio ambiente. E o Ministério Público Federal recorreu da decisão de Tribunal de Justiça que não aceitou o pedido de afastamento de Salles da pasta do meio ambiente. O Ministério Público Federal sustenta que Ricardo Salles promove um desmonte de políticas públicas e estruturas de proteção ao meio ambiente. Nesse recurso, os procuradores alegam que a gestão de Salles é desastrosa e resultou na destruição de 27% do Pantanal. Pantanal, inclusive, que continua em chamas. Este outubro, que só termina no sábado, já é considerado o pior da história. Dados do INPE divulgados hoje revelam que foram registrados 2.825 focos de incêndio do dia 1º até o dia 28 deste mês de outubro. Enquanto isso, Ricardo Salles coleciona postagens ofensivas no Twitter. Depois de chamar o ministro Luiz Eduardo Ramos de Maria Fofoca, Salles chamou Rodrigo Maia de inhonho. Ele fez isso ontem à noite, em resposta a um comentário de Maia, que criticou a forma como Salles se referiu a Ramos. Maia escreveu o seguinte, dá uma olhada. O Brasil agora resolveu destruir o próprio governo. Essa postagem é do dia 24 de outubro. Ontem, Salles respondeu nhonho. Depois de virar piada nas redes sociais, Ricardo Salles disse então que sua conta tinha sido usada indevidamente por terceiro, claro que não colou, e ele então excluiu. Como você pode ver, ele excluiu a própria conta do Twitter. Pois é. Um atentado à faca em Nice, na França, matou 3 pessoas e deixou vários feridos. Classificado de ato terrorista pelo prefeito da cidade, o ataque ocorreu dentro da Basílica de Notre Dame. Uma das vítimas... A Alemanha também adotou algumas medidas referentes a isolamento por essa segunda onda da Covid-19. E a Angela Merkel, a primeira-ministra do país, inclusive deu um depoimento falando que está fora de controle o contágio. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte, sondern auch den Kampf gegen das Virus. Pois é. Sobre isso, vamos conversar sobre tudo isso, na verdade. Vamos conversar um pouquinho com o Fernando Brito, que é editor do Tijolaço, está aqui com a gente. Oi, Fernando, tudo bem com você? Fernando não está comigo. Ah, o Fernando caiu, a conexão com o Fernando caiu. Claro que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação política, principalmente, né? Essa troca de farpas entre Salles e Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Deixa eu fazer uma correção numa informação que eu dei agora há pouco. Na França, na semana passada, um professor foi decapitado depois que ele mostrou uma charge de Maomé numa sala de aula. Eu disse que era uma charge de Alá, uma charge de Maomé na sala de aula, e a partir disso foi criado todo esse conflito, inclusive com países muçulmanos, sobre o que a gente conversou ontem com o professor Legene Mirhan, aqui no Bom para Todos. Correção feita, então, uma charge de Maomé, não charge de Alá. Deixa eu aproveitar também, já enquanto a gente conecta com o Fernando Brito, para dar uma informação para vocês. A gente já falou um pouquinho sobre isso ontem, eu recupero hoje.
Hoje à noite, aqui na TVT, em parceria com o portal UOL, com transmissão também pela Rádio Brasil Atual, você vai acompanhar um debate com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Então, não perca, hoje à noite, aqui na TVT, às 8h40, transmissão ao vivo pela TV e pelas redes sociais da TVT e da Rádio Brasil Atual, além, é claro, do portal UOL, esse debate, então, entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Aviso dado, já estamos com Fernando Brito conectado. Olá, Fernando, tudo bem com você por aí? Tudo bem, Thalita. Tivemos uns probleminhas aqui, mas já estão superados. Ao contrário do que acontece com o nosso país, né? Que demora um bocado para ser superado. Eu acho que vamos ter que fazer igual fizemos aqui, reiniciar a máquina. Quem dera fosse possível, né? Reiniciar todo esse processo que a gente vive agora. Deixa eu te falar, no Tijolaço você publicou um texto hoje com o seguinte título: O país afunda e eles tuitam. E é isso que a gente está observando acontecer, né? Eu estava meio revoltado com essa brincadeira que estava rolando na internet de chamar as pessoas de quinta série, por causa da infantilidade, né, das brigas que estão acontecendo, como se nós estivéssemos no melhor dos mundos. Não estamos. Não estamos. Não estamos literalmente no melhor dos mundos, inclusive porque o mundo está vivendo uma situação de extrema apreensão, né? Vocês lembram todos que o grande escândalo no início da pandemia era, sobretudo, o número de casos e de mortes na Itália, onde nós vimos aqueles caminhões do Exército carregando caixões, etc. Pois bem, hoje, uma notícia fresquinha, a Itália acaba de divulgar que teve o maior número de casos de infecção pelo coronavírus desde o início da pandemia, não é da segunda onda, é desde o início da pandemia. Então, nós estamos vivendo uma situação de extrema apreensão. O nosso país tem indicadores econômicos que vinham até razoavelmente bem, mas começam a dar sinais de degradação. Hoje, o dólar chegou a encostar nos 5,80, o país houve uma queda de confiança medida pela Fundação Getúlio Vargas na confiança dos serviços, quer dizer, todos apreensivos em relação ao que nos reserva o futuro. E o ministro do Meio Ambiente, depois do país ter sido questionado globalmente pelos incêndios da Amazônia e depois do Pantanal, gasta o seu tempo numa brincadeirinha de criança, e de criança já bem antiga, e chamar de nhonho, que é aquele gorduchinho do seriado Chaves, o presidente da Câmara, que, por sua vez, entra numa briga com o presidente do Banco Central, porque teria o presidente do Banco Central telefonado para ele, reclamando que as reformas propostas pelo Paulo Guedes não andavam, e se elas não andassem, o país entraria num pânico, numa confusão, num atolamento qualquer. Ora, primeiro extrapolando o que é a possibilidade de atuação do presidente do Banco Central, que é a autoridade monetária, que é a defesa do valor da moeda, que está se derretendo. Em segundo lugar, uma história mal contada de que aí conversou com o Rodrigo Maia, depois vazou para a imprensa para fazer lobby, aí depois disse para o Rodrigo Maia que não foi ele, foi alguém que vazou, mas se alguém vazou, ele também contou, não foi uma conversa íntima, particular, né, que já seria de si um tanto quanto inadmissível, mas nesse caso fica mais grave. E aí o outro diz, não, mas ele me ligou, então agora eu confio nele. Quer dizer, antes eu digo, como disse o Rodrigo Maia, que ele não está à altura de ser presidente do Banco Central. 50 minutos depois, ele já passou a estar à altura de ser presidente do Banco Central, e é meu amigo e merece a minha confiança. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? É muita irresponsabilidade, é muita leviandade, é um governo de gente, além de medíocre, né, muito pouco séria, muito pouco digna da confiança do povo brasileiro, principalmente na tempestade que está se afigurando à nossa frente. E hoje, Salles sofre esse revés do STF, que derrubou a decisão do CONAMA. A gente fica sabendo dessa história que ele ofendeu o presidente da Câmara, mas você vê alguma possibilidade concreta da queda de Salles desse governo? Você acha que, de alguma forma, ele corre o risco de ser mandado embora desse governo ou passa longe disso? Nós devíamos dizer o contrário, né? Você acha que, de alguma forma, o país corre o risco de continuar a ter Salles como ministro? Eu acho que é uma construção mais coerente a gente
dizer isso do que o contrário. Tá? Eu não acho que tenha sido uma surpresa. Na época que isso foi colocado, essa resolução que revogava as demais, eu já achava que elas iam cair judicialmente. Acho até que demoraram essas decisões. Porque a Constituição diz que o Estado desenvolverá políticas de proteção ambiental e a resolução era justamente o contrário. Ela dizia que anulava todas as políticas de proteção ambiental que vinham sendo adotadas. Então, eu acho que não foi nenhuma surpresa. E acho que o Salles está seguindo um pouco, assim, digamos, o destino Abraham Weintraub, sabe? Eu vou cair e ele vai cair por causa da encrenca que ele se meteu com os militares, porque enquanto era com o general Mourão, muito bem, porque o general Mourão também é uma batata quente da qual Jair Bolsonaro quer se livrar, mas quando passou para o general Luiz Eduardo Ramos, o chefe da Secretaria de Governo, a coisa mudou de figura. Então está meio telegrafado o óbito político de Ricardo Salles. E ele saiu querendo virar o herói dos bolsomínios, o combatedor dos comunistas, ou o general Melancia, como eles chamam o Luiz Eduardo Ramos, dizendo que é verde por fora, mas é vermelho por dentro. Então, é isso. Eles querem ser recebidos triunfalmente pelas criaturas do pânico que habitam esse chamado lado ideológico do governo Bolsonaro. Perfeito, mesmo caminho que vai entrar, de fato. Agora, essa história também de ter postado e depois dizer que foi uma outra pessoa que postou na conta dele, logo depois excluir a conta, é muito ridículo que ele pense que a gente vai acreditar nessa história toda, né, Fernando? O nome disso, desculpe usar uma palavra tão antiga, é covardia. Covardia. Entendeu? Essas pessoas os valentões, em geral, são assim. Os valentões são quase sempre enormes dos covardes, que recusam enfrentar aquilo que eles próprios fizeram. Né? Eu me lembro que na minha infância teve um sujeito lá, um que era o que a gente chama agora, nós mesmos, um coroa que veio implicar porque a gente estava jogando bola, etc. e tal, e veio cheio de marca, como dizem aqui no Rio. E tinha um colega nosso que era enorme, era um gigante, estava meio escondido, assim, estava meio atrás do poste. E quando ele saiu na frente, o cara que dizia cobras e lagartos, de repente começou, não se trata disso, não é bem isso. O Salles é assim, ele veio com a boiada, né? Mas no primeiro mata-burro que ele teve que enfrentar, ele virou o cavalinho dele e voltou atrás. Fernando, e Lula e Ciro? A gente fica sabendo pelo jornal o Globo que eles tiveram um encontro em setembro, um encontro que durou uma tarde toda de conversa, e que parece que nesse encontro começa a se costurar uma oposição ali unida contra Bolsonaro. Como que você vê a notícia? Eu li a matéria e até destaquei o conteúdo e acho que a gente tem que ser muito prudente nisso. Foi um grande passo. Porque depois de 2 anos, as turras, os dois tiveram uma conversa e isso é o primeiro passo necessário para que no futuro possa existir, mas ainda não existe, possa existir uma aliança. O Lula foi o primeiro a admitir publicamente, de forma indireta, que isso tem acontecido. Quando, no outro dia, numa entrevista, se eu não me engano, ao Diário do Grande ABC, ele mencionou que o país tinha vários presidenciáveis, os 4 governadores petistas, o Flávio Dino, governador do Maranhão, o próprio Fernando Haddad, que teria sido, segundo ele, um excelente candidato, e aí mencionou o nome do Ciro Gomes, en passant, ligeiramente. Disse, porém, registrando, que se chegasse o momento da eleição e todos concordassem de que era necessária uma candidatura dele, ele estaria disposto a encarar. Então, ele não abriu mão de uma eventual candidatura, mas acenou com a possibilidade de outros e colocou o Ciro entre esses outros. Muito bem. A ele, como mais velho, cabia fazer esse gesto. Acho que, da parte do Ciro, o grande gesto foi o não gesto, ou seja, de ter parado de falar da maneira agressiva e grosseira, até com o que ele vinha falando do Lula e do PT nos últimos dias.
né? Alguns achavam que ele estava, como teve Covid, da qual ele até se anunciou curado ontem, podia ter sido isso. A gente vê que a moderação, o silêncio do Ciro também, em grande parte, é o primeiro gesto que ele faz para essa reaproximação. Eu acho, porém, que estão muito longe de uma aliança. Acho que existe um momento em que a facilidade dessa aliança vai se definir. E eu acho que esse momento vai chegar no início do ano que vem, quando for julgada a suspeição de Sérgio Moro e, em consequência de um eventual julgamento pela suspeição de Moro, a anulação das sentenças que condenam Lula, desobrigam, né, o próprio Ciro, né, de se desmentir, de passar a conviver com Lula com um gosto de deixei de dizer o que dizia. Ele agora sempre poderá dizer, não, eu falei coisas quando Lula estava condenado, agora foi reconhecido que a condenação era indevida, era injusta, então eu não tenho nenhum problema em dialogar politicamente com o Lula. Né? E o Lula também, para se colocar como candidato, ou possível candidato, depende disso, né? Porque senão ele não pode legalmente ser candidato. Eu acho que o quadro muda completamente. Foi um grande início de aproximação, mas ainda só isso, um início de aproximação. Tomara que seja uma aliança, porque o Brasil precisa, nesse momento, né, diante da gravidade da situação em que estamos metidos, precisa de uma ampla unidade do campo progressista para enfrentar esses desafios. E se isso acontecer, bom, eu acho que formam os dois um polo com tamanha gravidade, né, que tenderão a atrair, né, numa ampla frente progressista, pelo menos PCdoB, PSOL, né, embora o PSOL a gente ainda dependa do destino que vai ter a candidatura Boulos, que aparece crescendo, hoje apareceu de novo crescendo numa pesquisa da XP Investimento, para a gente saber qual é o tamanho do PSOL no processo eleitoral. Se o Boulos ganhar, será outro tamanho, e o tamanho será o tamanho do Boulos. De qualquer forma, foi uma boa notícia para a esquerda como um todo, né? A gente estava precisando de uma boa notícia e saber dessa conversa. Eu acho que foi uma boa notícia para o país. Eu acho que foi uma boa notícia para o país, para esse país do conflito, esse país do confronto, esse país do entendimento, dos desentendimentos, do ódio. Eu acho que todos os entendimentos, as alianças, os diálogos que aconteçam, eles serão positivos, principalmente no campo progressista. Né? Porque você sabe, aqui a gente pratica aquele ditado, e quanto menos pão, mais todo mundo briga sem ter razão. Fernando Brito, quem quiser ler o Fernando é só entrar em www.tijolaço.net, está tudo ali publicado. Fernando, muito obrigado, um beijo grande para você e até a próxima. Vamos ver se a gente consegue, assim como na nossa conexão, dar um restart nesse nosso país que anda travando, e quem dera a gente não tenha que entrar no que vem numa profunda recessão.